sobre essa questão da luta, desse momento de construção, tem lutas que elas precisam ser travadas nesse momento, inclusive. E algo que eu não expus no DCM, se o Bem-vindo me permitir, inclusive, nós passamos por mais de 2 anos de pandemia. Eu era funcionário público, eu trabalhei em escola pública com crianças do ensino fundamental. Essas crianças ficaram mais de 2 anos sem irem à escola. O prédio ficou parado, diversos prédios de um município inteiro ficaram parados e voltaram esse ano. A pandemia ainda não acabou. Depois 2 anos, crianças, num período de inclusão social, onde a convivência para elas é importante, num processo de alfabetização, elas foram retiradas da escola. Quando volta, não mudaram nada no prédio. Continua a mesma estrutura. Um quadro, um apagador, filas, ou seja, uma sala que ainda parece que é de 1930. Eu comecei a reclamar muito, intensamente. Por quê? Eles querem que recupere essas crianças, como se fosse possível recuperar 2 anos de vida que nós perdemos, sabe? Pessoas que nós perdemos, hábitos de vida. E eu bati intensamente na tecla, sabe? Não dá certo, gente. Essa estrutura que nós estamos aqui não funciona mais. Essas crianças estão extremamente prejudicadas, sabe? Eu fui exonerado, sabe? Porque é uma luta que é urgente, sabe? Não é para pensar o que eu vou fazer amanhã, no ano que vem. É agora. Essas crianças precisavam ser alfabetizadas, ter um processo de alfabetização digno, principalmente sendo pobres, agora. E aí elas voltam para a escola, é a mesma estrutura de antes, mas querem que seja feito diferente. Com salário defasado, a estrutura completamente boicotada, o mesmo processo ainda que se utilizava, o livro didático. Nós estamos em 2022, tem criança, tem famílias que não têm acesso à internet em casa. Isso deveria ter sido providenciado pelo município, é muito sério, sabe? Então, assim, meu apelido passou a ser Boca do Inferno, sabe? Por criticar intensamente. Não trabalho com dignidade, não tem como você trabalhar com dignidade, sabe? E os últimos anos, as últimas décadas, desde o pacote de Temer lá de corte de gastos, sabe? Isso vem numa decaída, numa destruição da educação dos serviços públicos no Brasil, que é assustadora. Eu cheguei no meu limite mesmo, sabe? E aí, assim, fico muito triste mesmo, porque eu estudei muito, eu me dediquei muito, eu fui o primeiro da família, de uma família pobre, eu sou filho de um negro músico que é deficiente visual e de uma faxineira, a ir para uma universidade pública. Eu me formei como professor porque eu quis ser professor e eu quis ser artista, sabe? E tudo isso você vê ser jogado no lixo, sabe? Um desprezo completo pela profissão. E isso é muito triste. E isso é uma luta coletiva que precisa ser travada o tempo todo, sabe? E que há uma passividade no nosso país que ele não percebe. O nosso país está destruído, sabe? O que o Lula vai pegar, e eu já falei isso aqui em outras lives, é uma coisa de décadas. Porque são vidas de crianças, 2 anos que elas perderam, as gerações que virão em questão de alfabetização, já era extremamente triste o nível de alfabetização dessas crianças. Imagina o quanto que isso foi prejudicado a elas, sabe? Então, é muito triste a situação do nosso país, sabe? Eu não quero deixar passar isso, eu quero dizer assim, Bem-vindo tem toda a razão com a figura imagética do Décio, que é uma figura que contrasta com aquilo que é tido como o aceitável, tudo isso. Mas o Décio tem um conteúdo muito particular, muito próprio, que é também louvável. Isso que ele acabou de dizer é uma análise muito profunda e muito necessária, porque eu também me deparo com isso. 2 anos de pandemia depois de 2 anos de pandemia, que Décio diz muito bem, 2 anos perdidos, a gente voltou exatamente a ser como éramos no começo de 2020. E hoje eu estava no lançamento de um livro e eu conversava, uma coisa, Bem-vindo, que tem me incomodado muito, eu tenho tentado refletir a respeito, é que depois de 2 anos, o que mudou, por exemplo, para o direito? A gente atravessou a pandemia e parece que nada mudou para o direito. Quando eu digo para o direito, não é só para o Poder Judiciário, mas para o próprio pensar o direito. Eu voltei a receber convites para fazer palestras presenciais e eu estou muito incomodado, não com os convites que eu sempre aceito, mas os temas são os mesmos. Vamos discutir tal assunto que a gente podia ter discutido há 2 anos atrás, mas no meio tem um buraco, tem um fosso.
E a gente não está parando para pensar sobre isso. E a minha grande preocupação é, se a gente não pensar o luto que nos foi imposto, se a gente não pensar a pandemia, a gente não vai ter aprendido nada com ela e vai repercutir com mais força toda a tragédia que nós vivemos. A fala do Décio é muito importante. Eu queria destacar porque realmente, Décio, contribui muito com o nosso debate e demonstra teu potencial, tua intelectualidade, que para mim já é visível desde os primeiros momentos que a gente conversou.